Fala aí, minha gente. Bom final de semana pra vocês, hein? Muito obrigado pra todo mundo que mandou pergunta lá no Instagram, entre quinta e sexta-feira. Eu vou gravar aqui pra vocês hoje e espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, espero que vocês deem like. Uma vez dado like, espero que esse vídeo alcance todo mundo que tem que alcançar. Olha só, começar com a pergunta do Eric Papacidro. Eric Papacidro é muito bom nome. Qual a probabilidade do Real Madrid dar certo com a Arbeloa? Você já colocou que certo entre aspas, acho que já imaginando que tem a boa parte da temporada perdida, né? O Real Madrid perdeu os menores títulos até agora, né? A Copa do Rei e a Supercopa. Acontece que o time tá jogando mal. Eu acho que a chance de dar certo com a Arbeloa é o que muita gente acredita, que o Real Madrid precisava menos de técnico e mais de um gestor. Eu não concordo muito com isso. Eu não sei o tanto que o Arbeloa é gestor e o tanto que ele é técnico, né? Tem esse perfil diferente. Mas eu acho que o Real Madrid precisa de técnico. Em algum momento a curva muda. Eu acho que existe uma curva de que você precisa de um técnico, alguém para chegar, colocar, fazer o time jogar de determinada forma, e depois disso você precisa administrar os caras. É claro que a partir daí não é que você não precisa dar treino e simplesmente ver quem é que está mais ou menos satisfeito. Precisa continuar treinando. O Ancelotti, por exemplo, acho que é muito subestimado pela capacidade técnica dele, capacidade de treinador dele, e é visto só o lado gestor do Ancelotti. Com o Xabi Alonso, acho que o Real Madrid buscava um técnico mesmo, porque para administrar Mbappé, Vinícius, Bellingham, Valverde, Rodrigo e os Arda Güler, os Mastantuono chegando, todos esses no time você precisa de uma qualidade tática muito boa para conseguir encaixar todo mundo e não só o lado de gestor. E eu acho que contrataram o Xabi Alonso para isso, só que não deram, acho que para ele nem segurança as divididas que tiveram entre jogadores e técnico ficou pior para o Xabi Alonso. E acho que também não deram peças, por exemplo, o meio-campista organizador, que ele tinha o Xhaka no Leverkusen e ele não teve isso no Real Madrid. Então acho que não deram para o Xabi Alonso o que ele precisava. O Arbeloa, se ele for só um gestor, até pode ser que dê certo, dependendo se ele fizer o básico, né? Colocar ali dois volantes, não sei, Tchouaméni e Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinícius e Mbappé, mais ou menos por aí. Até pode ser que dê certo, que os caras se encaixem e tal, mas eu acho que o Real Madrid precisa de treinador, de alguém que taticamente encaixe esses caras, se esses caras conseguem marcar na frente ou não, se eles vão marcar mais atrás para ter mais contra-ataques, para ter mais campo para jogar. Eu acho que vai depender disso, da capacidade do Arbeloa de conseguir encaixar esses caras dentro de campo. Eu não acho hoje um encaixe fácil no Real Madrid. Tem pouca gente para organizar, tem muita gente para correr, tem muitos jogadores de características parecidas, não 100% parecidas, mas eu acho que Tchouaméni, Camavinga, Valverde são três meio-campistas físicos e pouco organizadores. Então, acho que o trabalho do Arbeloa passa muito por gestão, deixar os caras mais confiantes. Eu acho que agora passa alguma coisa também na conta dos jogadores, né? Não tem mais o técnico para ser ocupado, então os jogadores também têm que dar um passo à frente. Talvez isso possa salvar a temporada do Real Madrid. Antônio Job, o que achas da vinda de Paquetá ao Flamengo em relação à carreira do jogador? Em relação à carreira do Paquetá, ele tem quase 30 anos, 29 anos, e esteve para dar o passo para um clube grande. Um clube, assim, hoje não quero dizer grande de tamanho de clube, mas um clube que disputa, né? Que é o Manchester City. Disputa seriamente a Premier League, disputa a Liga dos Campeões, sempre entra para ganhar ou para estar entre os que vão disputar. E por conta da investigação, ele não foi para o Manchester City. Eu acho que passou o bonde para ele, de grandes clubes. O que hoje são grandes clubes, clubes competidores? Bayern de Munique, já tem Musiala, já tem o Leonard Kau aparecendo, tem o Gnabry que pode jogar ali por dentro também. Acho que não é o caso de Bayern de Munique atrás de Paquetá. Paris Saint-Germain tem um perfil de jogadores bem mais jovens e tem um meio campo formado por guerreiros, né? Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz são caras de fazer 80 km por jogo. Real Madrid e Barcelona também não tem esse perfil, o Barcelona já tem jogadores para aquela posição, o Paquetá não é o organizador que o Real Madrid precisa muito mais de um jogador mais recuado do que o Paquetá, que é mais um meio atacante. E os clubes de Premier League, o Manchester City contratou, no final das contas, Reinders, Cherki, até o Marmouche, mais ou menos para a posição do Paquetá, jogadores de mais toque de bola, né? Menos passes e mais toque, enfim. Arsenal já tem Odegaard, já tem Eze, já tem Merino para aquela posição também. O Chelsea aposta mais em jovens, então, e o Liverpool acabou de contratar o Wirtz. Então, dos grandes clubes, não tinha para onde o Paquetá ir. Numa dessas, para estar num clube médio da Europa e retornar ao clube dele, um clube hoje muito forte, que é o Flamengo,
que pode em cenário internacional buscar até algo mais do que a Libertadores, né? O Mundial, por exemplo, se o Flamengo voltar a ganhar a Libertadores, acho que entra para disputar de fato o Mundial, a Intercontinental. Então, como carreira para o Paquetá, ele não conseguiu dar o passo para os grandíssimos clubes. E acho que ele não conseguiu estar num clube bom o suficiente para ele continuar se destacando e continuar feliz e disputando alguma coisa na Europa. Então não acho que é um mau passo para ele na carreira voltar para o Flamengo, não. Para o Flamengo acho que é uma muito boa, um jogador diferente, um jogador de ataque de seleção brasileira. O jogador de seleção brasileira tem no Brasil, de ataque de seleção brasileira é porque o cara tem que ser muito bom, com experiência fora, com capacidade para jogar em várias posições. Em uma posição que eu acho que o Flamengo não tem, que é um meio armador pela direita, tem acho que o Samulino para correr bem pela esquerda, a Arrascaeta por dentro, o Jorginho e Pulgar para organizar o time desde mais atrás, e desde a saída do Gerson não tem esse meia pela direita, e eu acho que ele é bem melhor do que o Gerson, então acho que caso realmente concretize, é uma ótima contratação do Flamengo. Hoje o Flamengo tem um time tão bom que dar o passo à frente custa muito caro. Né? Já falei isso aqui várias vezes. Não é barato o Flamengo dar o passo à frente. Para contratar jogadores do nível que ele tem, ele pode gastar 15, 10 milhões de euros. Para dar o passo à frente é que fica mais caro. E para dar o passo à frente é jogadores como o Paquetá. São poucos que se encaixam no perfil que daria para o Flamengo trazer, e o Paquetá acho que é um deles, seria uma muito boa para o Flamengo mesmo. Anderson CMS, pô, é bom colocar essas caixinhas de pergunta, porque sempre vem perguntas que eu nunca tinha parado para pensar. O que mais sente falta do futebol espanhol / europeu? Eu não assistia os 10 jogos de La Liga, ou vários jogos de La Liga, porque o meu nicho sempre foi mais Liga dos Campeões, né? Então, em final de semana, eu ainda tento assistir jogos dos grandes clubes que jogam a Champions. Então, eram 2 jogos de campeonato italiano, 2 jogos de campeonato inglês, o Barcelona, o Real Madrid e o Bayern de Munique. Ou, por exemplo, quando o Leverkusen era uma grande novidade, o Leverkusen, eu ia por aí. O que eu sinto falta de futebol europeu é de ver diversidades de ligas e tal. No Brasil não tem tanta essa diversidade como a gente tem fora, né? Cada um tem mais ou menos ali as suas características. Isso eu sinto falta. E em relação a jogo, eu sinto falta, acho que um pouco de educação de jogador. Assim, tratar melhor o espetáculo. Os jogadores tratarem melhor os árbitros, os jogadores se tratarem melhor, simular menos, exagerar menos as quedas, reclamar menos. Esse tipo de coisa é o que mancha para mim o futebol brasileiro. Não é que mancha, que é um futebol manchado e que não serve e tal. Mancha a fluidez do jogo, né? O jogo poderia ser mais fluido, mais disputado se todo mundo estivesse ali pensando em ajudar o espetáculo. Os jogadores, os árbitros, a torcida, de vez em quando a imprensa também, enfim. Todo mundo acho que deveria ajudar que o jogo fosse melhor. Eu acho que fora tem mais essa tentativa de ajudar do que no Brasil. No Brasil, acho que todo mundo quer levar pequenas vantagens. É o goleiro que rola, é o jogador que no mínimo toque cai, é alguém que quer pressionar o árbitro, que quer pressionar o quarto árbitro, todo mundo quer levar minis vantagens, e isso para mim dá uma sujada, né? O jogo fica mais truncado e um pouquinho mais feio. Dani SP, acho que é isso mesmo. São Paulo já teve algum ano mais próximo do rebaixamento que 2026? Cara, eu não vou conseguir lembrar, mas assim, tiveram anos ruins do São Paulo que ele chegou a brigar ali embaixo. Se a gente for ver, é uma histeria envolvendo o São Paulo, que faz sentido, porque o clube está uma bagunça, assim, o presidente foi afastado e sabe-se lá se alguma coisinha vai melhorar. Mas a gente está com 2 jogos de temporada, São Paulo tem uma vitória e uma derrota, e na temporada passada ele foi o 8º lugar do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ficou abaixo, o Santos ficou abaixo, então esses times deveriam estar mais preocupados com rebaixamento do que o São Paulo. Em teoria, o São Paulo não tem, em teoria, o que se preocupar nesse momento. É um time de meio de tabela, meio parte alta de tabela da temporada passada. Acontece que a perspectiva é muito ruim, né? O que o torcedor do São Paulo tem para se animar esse ano? Nada. Nada. Voltar alguns jogadores do departamento médico, ver se eles conseguem jogar. Não ter um grande jovem aparecendo para brilhar e para ligar a televisão, para ir para o estádio para assistir. Não tem perspectiva de título. O time titular do Corinthians, por exemplo, em Copas, ainda é um time bom que pode brigar, fazer o seu papel em pontos corridos, acredito menos, como foi na temporada passada. O Palmeiras deve brigar por tudo. E o Santos, pelo menos, tem jogadores que a gente quer ver, né? Assim, pô, ver Neymar e Gabigol é algo que eu, pelo menos, queira ver. São Paulo, acho que não tem muita perspectiva do que esperar. Assim, é um ano que, se o time estivesse num marasmo técnico, num mau momento técnico, porque na casa de máquinas estão fazendo o trabalho, né? Assim, dentro de campo as coisas vão ser pesadas por alguns anos, porque fora estamos trabalhando para melhor atendê-los. Não é o caso do São Paulo. São Paulo dentro de campo está mal e fora de campo também.
Nada está sendo feito fora de campo que justifique um mau momento dentro de campo, porque de vez em quando você vai precisar do remédio amargo. Me parece que o Corinthians está disposto a tomar esse remédio amargo. Quando o Corinthians sai contratando Caio César, o Pedro Milans, Gabriel Paulista, tá chegando o Matheus Pereira, que esse eu tenho boa expectativa, o que eu vi dele na Espanha, depois no Fortaleza eu gostei, os outros eu não conheço, mas quando o Corinthians está fazendo contratações grátis para um ano de Libertadores, mostra que o time colocou os pezinhos no chão. Então, acho que o Corinthians vai tomar esse remédio amargo, que o Flamengo já tomou lá atrás, que outros clubes também apostaram nisso. O São Paulo nem remédio está tomando, porque ele nem sabe qual é a doença ainda. Então, perspectiva é ruim, não sei se para rebaixamento, mas para que seja um ano cinza do São Paulo, acho que sim. Ian, ou é um I maiúsculo ou é um L minúsculo. TS, na hora H, você pensa em alguém do Barcelona no auge para te ajudar? Vocês fazem cada pergunta, cara, que não faz o menor sentido. Lógico que eu não penso nisso na hora H, né? Eu fico pensando em escalação de time antigo, pô. Ajuda muito mais. Porque aí você tem que lembrar de coisa, não é ficar lembrando o lance do Messi. O lance do Messi não ajuda nada na hora H a durar mais. Você tem que ficar pensando... São Paulo de 2005. Era Mineiro, Josué e Danilo? Sempre foi assim? Era Júnior na esquerda e Cicinho na direita? Fabão, Lugano... Quem que era o outro zagueiro? Fabão, Lugano e... É isso que vai te ajudar. É isso que vai te ajudar no hora H. Não é ficar pensando em lances maravilhosos de Messi e companhia limitada. Então, vocês, por favor, mandem perguntas com algum sentido e noção. E não essas perguntas sem noção. Espero ter ajudado. Gilvan Dunem, 202. Achas que o Barcelona tem chance de ganhar se pegar Bayern ou Arsenal? Tem, sempre tem. Mata-mata sempre tem chance. O Barcelona é bom time. O Barcelona tem um ataque poderosíssimo. Tem uma defesa que deixa muito a desejar, apesar de ter passado em branco contra o Racing Santander. Precisou de mais uma vez o João Garcia fazer uma defesa cara a cara. Contrato o João Garcia apostando nesse tipo de defesa, né? Antes com o Ter Stegen, com o Tec no gol, né? O Chesney, era um contra um, já se esperava o pior, que dali não teria solução. Mas eu acho que pegando times... Ou o Bayern, que é muito intenso como o Barcelona, mas hoje me parece ter mais brilho no ataque do que o Barça. Hoje, para mim, do ataque do Barcelona, quem está muito, muito bem nível temporada passada é o Rafinha. O Ferran está perto do nível da temporada passada, que é insuficiente para mim. O ótimo Ferran, para mim, não é um nível titular Barcelona. O Firmino está num meio altos e baixos nessa temporada, acho que mais altos do que baixos. Mas é um coadjuvante e o Lamine está no nível bastante abaixo da temporada passada. Eu sei que daqui a pouco alguém vai falar, mas os números e tal, mas pô, ver o Lamine jogar, ele não está no nível da temporada passada, então acho que o Barcelona tem menos brilho no ataque. E a defesa tem números melhores, acho que por conta do goleiro, tá? Por conta do goleiro, o Barcelona hoje tem números melhores do que na temporada passada. Então quando pegar um time que se defende muito bem como o Arsenal e que também sabe atacar, acho que o Barcelona vai ter dificuldade com essa defesa. E vai ter dificuldade na defesa também, porque o Arsenal tem Saka, tem Martinelli para correr nas costas de zagueiros, até do Gyökeres, que prejudica muito como joga o Barcelona, e a mesma coisa com o Bayern de Munique. Então, eu continuo achando que eu achava na temporada passada. Se não melhorar a defesa, não dá. Precisa melhorar a defesa, e a defesa não está melhor, na minha opinião. O goleiro está muito melhor. Mas o Pau Cubarsí está num nível pior, o Baldé não está no mesmo nível, o Koundé não está no mesmo nível, o Eric Garcia sim está num nível bem melhor do que antes, mas não está no nível do Inigo Martínez. Então, eu continuo achando que para mercado interno vai dar, para fazer o dever de casa e ganhar a Liga é possível que dê, porque tem boa vantagem em relação ao Real Madrid, que está muito inconstante, 4 pontos é uma boa vantagem no Campeonato Espanhol, mas ainda acho que para enfrentamentos pesados de Europa até pode dar por ser mata-mata, mas precisa subir o nível dos atacantes e precisa subir muito o nível dos defensores. A gente já está no meio de janeiro, isso ainda não aconteceu. Matheus RDSF. Paquetá seria titular indiscutível no Flamengo? Se não for ele, o Flamengo deveria buscar quem? Já falei aqui bastante do Paquetá, vou só essa parte aqui de buscar quem. É muito difícil buscar quem. Por conta de toda essa equação que eu já fiz aqui um vídeo falando, de a dificuldade que o Flamengo tem de encontrar, dentro do muito dinheiro que ele tem, jogadores que queiram vir. Porque dentro desse muito dinheiro que o Flamengo tem, são jogadores capazes de jogar em grandes clubes europeus. E a maioria vai preferir jogar em grandes clubes europeus. Ah, mas o Samulino preferiu o Flamengo. Sim, é um brasileiro, que do Atlético de Madrid eu acho que ele não tinha naquele momento teto para mais, e era um brasileiro sem carreira no Brasil. Acho que o Samulino queria fazer carreira no Brasil, no país dele. Então a volta do Samulino acho que passa por isso.
A volta do Gabigol era um brasileiro sem nenhum espaço na Europa. O Pedro estava na Fiorentina, que é um clube mediano na Itália. E o Emerson Royal, que não tinha espaço no Milan, a mesma coisa. Então, assim, o Danilo já não tinha espaço na Juventus. Esse tipo de jogador dá. Eu não sei se hoje tem um meia nesse tipo, sem ser o Paquetá, nesse tipo de perfil. De um brasileiro que já fez talvez tudo que tinha que fazer na Europa, já bateu no teto e que possa voltar. E um jogador de fora, como o Saúl, assim, que já estava mal no Sevilla e no Chelsea algumas temporadas e que topou uma aventura de jogar fora da Europa. De resto, eu não vejo que seja fácil o Flamengo gastar o dinheiro que ele tem. Para contratar jogadores parecidos, eu acho que dá. Para contratar alguém que seja para subir o nível, eu acho difícil. É um trabalho difícil do Flamengo de convencer o clube a liberar, por exemplo, no caso do West Ham, às vezes de convencer o jogador, no caso do Tati Castellanos, por exemplo. Então, é um trabalho difícil do Flamengo. Por mais idiota que possa parecer, ter 2 bilhões de reais deixa difícil para montar um time. Para o Flamengo. Agora, vai montar o Internacional com 2 bilhões? Dá, porque precisa de um tanto de jogador. Aí você vai contratar um tanto de jogador de 10 milhões de euros e você vai montar um bom Internacional. O Flamengo já tem esses caras de 10, 15 milhões de euros. Ele precisa agora dos caras de 30. E os caras de 30 entram nessa equação que eu falei aqui. João V. Pereira, 21. Que falta para o Barça ser elite da Europa? O Barça é elite da Europa. Elite da Europa eu acho que são esses clubes. Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern e Manchester City, Liverpool, Arsenal e mais um da Inglaterra, que hoje é o Chelsea. E que hoje é menos o Liverpool, né? Mas eu acho que a elite da Europa é isso. A Inter de Milão também por ali. Mas a Inter ainda tem um time envelhecido e muito envelhecido, assim. A média de idade da Inter de Milão é de 29 anos. O desses outros times é todos na casa de 25 anos. Então, a reformulação da Inter eu acho mais difícil do que dos outros. Porque não é fácil pescar onde a Inter pesca no campeonato italiano. Nem sempre tem jogadores para buscar ali. Um trabalho de mercado muito difícil. O Barcelona está na elite. Para ganhar a Champions tem que estar na elite sempre, né? O Barcelona 2 temporadas caiu na fase de grupos. O Barcelona custou a passar de oitavas de final. Teve um ano que bateu quartas de final contra o PSG. Não fosse a expulsão do Ronald Araújo, poderia ter chegado à semi. Ano passado chegou à semi e quase chegou na final. Estar na elite europeia e estar sempre ali. Orçamento o Barcelona tem, jogadores ele tem, grandeza de clube ele tem. Estando sempre ali, uma hora vai chegar. Melhora um pouco uma temporada, na outra o jogador está num nível inferior e tal. E assim acho que vai chegar, mas na elite europeia o Barcelona está. Santo ZS Underlines. Qual seria a escalação ideal para o Santos encaixar Gabi e Ney nesse ano? Cara, eu acho que o Santos tem que jogar num 4-4-2, com esses dois como 2 atacantes, 2 jogadores de lado de campo muito trabalhadores, o Barreal é um desses, o outro eu não sei se o Gabriel Bontempo, se o Robinho, se o Roleiser pode fazer aquele outro lado ali, mas tem que trabalhar muito, tem que fazer muitas subidas e descidas, primeiro porque o Neymar acho que precisa de gente passando da linha da bola para ele dar passes, Gabigol e outros jogadores. E segundo que eles precisam voltar e marcar muito. É deixar Neymar num zagueiro, Gabigol no outro. Esses dois tentam anular 2 jogadores do adversário. E o meio campo correndo muito. Os 2 volantes com William Arão e seja João Schmidt, Zé Rafael, eu acho que talvez não dê para competir, porque eu acho que precisa de jogadores mais vigorosos ali no meio. Gabriel Menino, não sei se o Miguelito é esse jogador, mas assim, acho que precisa de jogadores com muitas pernas no meio campo. E aí, de resto, os laterais são os que são, né? Escobar, acho que não dá para jogar uma temporada com um jogador de 34 anos como Escobar. Acho que zagueiros mais rápidos também, enfim. É um time que demanda que os outros façam muito, precisa de soldados para Neymar e Gabigol. O Barcelona, por exemplo, quando tinha Messi e Suárez já num estágio de 2019, 2020, o Barça foi atrás do Paulinho, que era um cara mais no meio campo para correr muito, depois foi atrás do Arturo Vidal, que era um cara mais no meio campo para correr muito, para que esses dois ficassem mais liberados. E aí tinha 2 meio-campistas que não eram super velozes, mas que eram muito inteligentes e bons, Busquets e Rakitic. Tinha o Dembélé também para correr e fazer idas e voltas de um lado do campo, embora tivesse muito machucado, mas a ideia era contar muito com o Dembélé. O Jordi Alba, que ainda ajudava muito no ataque, sendo um desses caras que passava da linha da bola. E zagueiros, que a ideia era ter zagueiros rápidos, né? O Piqué já não era um zagueiro extremamente rápido, mas ainda era muito bom de cortar a velocidade dos adversários. E um Titi era a ideia do zagueiro rápido, que acabou não virando. Então, você precisa ter um perfil de time que trabalhe para ter 2 especiais lá na frente. E esses 2 especiais precisam de fato ser especiais. Precisam fazer muitos gols, dar muitas assistências, ganhar muitos jogos para que isso compense.
V Rosal 7. Marcelo, tô chegando nos 30 e tô me sentindo meio perdido. Emprego, relacionamento e tal. Ele deve ter continuado, mas acho que acabaram os caracteres e passa por aí. Cara, é normal, assim, tem gente que se encontra mais cedo, tem gente que se encontra mais tarde. Você tá chegando nos 30 e você vai viver até mais de 80, ainda tem mais de 50 anos. Imagina que até os 15 anos você só existiu. Você não tinha muita opinião própria, você estava meio que ali existindo, você ia passar férias onde seus pais queriam, você comia o que colocavam na sua mesa, você acordava na hora que sua mãe mandava, você ia dormir na hora que sua mãe mandava. A partir dos 15 você começa a ter mais asinhas de fora. Então você não tem 15 anos de escolhas na sua vida ainda. É normal querer trocar de carreira, é normal se você for uma pessoa desinteressante, que não tem nada a oferecer pra alguém, que não tem nenhum tipo de beleza estética, que você tenha problemas, eu tô brincando. Mas, pô, não é porque algumas pessoas se encontram aos 18, aos 20, aos 25 que você tem que tomar isso como régua. É até bom que você não se encontrar, por um lado pode ser bom, porque você não é conformista. Né? Você sabe muito bem o que você não quer, você sabe muito bem o que você não gosta, você sabe muito bem os seus limites e isso pode ser muito bom. Tem gente que se encontra antes porque vai se anulando, vai se conformando com as coisas, então, pô, aos 25 já sabe o relacionamento, o trabalho, não sei o que, e vai viver uma vida conformada. Não sei se esse é o caso, mas o inconformismo e não se encontrar é bom, porque você vai vivendo muitas coisas, até que uma hora você fala, pô, é isso daqui. Então não se desespere. Calma! Nada que transmita mais sensação de tranquilidade que alguém gritando calma, então espero ter ajudado. RB Mambo. Rooney deveria jogar mais. Tem o Lamine, mas acho que pela boa fase poderia entrar mais. Eu acho que sim, que o Rooney Bardghji deveria jogar mais no Barcelona, porque o Lamine é muito bom, é o cara para o Barcelona apostar para os próximos muitos anos, é um dos melhores jogadores do mundo, mas que o Lamine jogue todos os jogos, todos os minutos que ele quiser e ficar esperando que o Lamine tire coelhos da cartola o tempo inteiro, eu acho que ele ainda não tem essa hierarquia. Em algum momento da temporada passada não dava para tirar o Lamine de jeito nenhum, porque a qualquer momento podia acontecer. Nessa temporada não tem acontecido. De a qualquer momento ele achar um gol, um drible que abre uma defesa, um passe, tem acontecido cada vez menos. Então acho que tem que pensar no coletivo e que o outro que de vez em quando joga e que encontra isso e que acho que trabalha muito, né? Assim, o Rooney é muito trabalhador e também é agressivo na frente, também é criativo, que acho que ele poderia jogar de vez em quando e o Lamine não ter cadeira cativa. O Rafinha essa temporada é muito mais substituído, o Lewandowski e o Ferran estão revezando, o Firmino e o Dani Olmo revezam também. Eu não acho certo que um garoto de 18 anos jogue porque sim. Porque ele já conquistou, por direito adquirido, porque isso era algo que se fazia com o Messi quando o Messi tinha 24, 25 anos. 22, 23 anos ele já era tudo isso. O Lamine não é tudo isso. Até para meter os pés no chão, para se sentir provocado, para sentir que precisa mais, eu teria uma gestão de minutos do Lamine diferente e especialmente tendo um reserva que ajuda. O Rooney Bardghji é um reserva que ajuda e de vez em quando eu traria inconformismo para o Lamine, traria um pouco de raiva para ele, de rebeldia, tirando ele dos jogos para mostrar, se você não jogar bem, você vai perder posição para um garoto que custou 2 milhões de euros que veio para compor elenco. De vez em quando essas provocações ajudam. Eu acho que no caso do Lamine, pelo perfil dele, me parece que ajuda mais do que deixar ele fazer o que ele quiser. Não acho que dar toda a liberdade e direitos do mundo para o Lamine seja a melhor decisão para o Barça, não. Coborigu. Essa notícia do Drô saindo faz sentido pela posição concorrida? Não seria melhor um empréstimo? Sim, seria melhor um empréstimo. O Barcelona está perdendo o Drô para o Manchester City, né, que vai pagar multa de 6 milhões de euros. Seria melhor um empréstimo, seria melhor trabalhar o garoto. Não seria bom, não é bom perder um garoto de 18 anos que você acha que pode jogar muito bem, pode ser especial. E a sensação dentro do Barça é essa, que ele pode jogar muito bem, que ele pode ser especial. E ainda mais para um clube que trabalha meio que no modus operandi do Barça, que é o Manchester City. É uma perda mesmo. O Barcelona não conseguiu convencer o jogador a ficar, acho que não deve ter oferecido para ele dinheiro, projeto, alguma coisa ali, que ele viu que no Manchester City ele vai ter mais espaço. Uma pena que o Barcelona não tenha conseguido chegar onde o Drô achava que era necessário para ele continuar. Era ficar no Barcelona, renovar o seu contrato, uma multa mais alta e aí sim ser emprestado para alguém. Eu acho que sim seria o caminho ideal. Ana Brandolisi. Crise no Real Madrid. Florentino, Xabi ou jogadores? Quem tem mais culpa? Tem culpa todo mundo. Vou começar já por aí. Eu acho que elas são divididas, mas eu acho que a do Xabi Alonso é menor. Acho que o Florentino Pérez tem culpa de ter contratado um técnico, não ter dado para ele talvez peças necessárias para ele montar o time para jogar da forma com que ele queria, e aí acho que passa por um meio campo organizador.
Eu tinha dado a notícia no meio do ano que o Real Madrid não contrataria, o Xabi Alonso queria o Zubimendi, eu acho que o Zubimendi poderia muito bem fazer esse papel, jogador de boa combatividade, de boa saída de boa bola longa também, não deram o Zubimendi para ele, então acho que o Florentino tem culpa nisso, e depois acho que o Florentino tem culpa de não ter apoiado o Xabi Alonso em momentos de fricção com o elenco. Quando o Valverde disse que não quer jogar na lateral, ele passou a ter que acomodar o Valverde onde o Valverde queria jogar apenas no meio campo. Quando o Vinícius Júnior foi substituído no Clássico e teve o comportamento que teve, eu acho que em alguns momentos era preciso que a diretoria mostrasse quem comanda é o técnico. Não fizeram isso, os jogadores eu acho que a partir dali foram perdendo muito interesse nas palavras do técnico e deu no que deu. Os jogadores eu acho que também têm alguma culpa exatamente por não ajudar, acho que não querer muito um treinador que chegue cheio de ideias e o trabalho físico do Xabi Alonso é diferente do que eles estavam acostumados e tal. Então acho que também tem culpa para os jogadores. E para o técnico também, que não conseguiu nem implementar a forma dele e nem administrar os caras. Então acho que assim, todos têm a sua parcela. A principal para mim é do Florentino, porque acho que está faltando no Real Madrid aparentemente um pouco mais de pulso, de liderança, e aí acho que o presidente tem que presidir nessas horas. E acho que o Florentino não fez isso da melhor maneira, porque ele sempre escolhe os jogadores, nunca escolhe os técnicos. Acho que é por isso que ele precisa de técnicos mais administradores do que treinadores, porque quanto mais os jogadores estiverem felizes, melhor o time vai jogar na visão do Florentino. Normalmente dá certo porque é um clube muito vencedor, mas eu acho que nessa do Xabi Alonso ele foi mal. Igor Tadeu 7. A Premier League seria uma boa liga para o Ryan ou La Liga seria melhor? Eu acho que a Premier League é melhor para ele pelos jogos de mais idas e voltas. Mais lá e cá, um pouco mais de espaço para jogar. O Brentford, por exemplo, que é o time que ele... É o Bournemouth, perdão. É o clube que ele está indo, né? Tem um bom técnico que é o Iraola. Então, me parece mais um perfil de que ele pode se desenvolver. E outra coisa, o Ryan hoje, eu acho que ele não tem perfil ainda de chegar em um grande clube e jogar. Jogador de muita explosão, de muita força, mas eu acho que ainda tem algumas coisas de fundamento que ele precisa evoluir. Então, nenhum grande clube foi com tanta fome para contratar o Ryan. Em um clube como o Bournemouth, um clube médio de Premier, eu acho que os jogadores podem se destacar e dar um passo adiante depois. Seria mais difícil ele se destacar, eu acho que num Sevilha, não sei, numa Lazio, numa Juventus, para depois dar um passo adiante. Dentro da Premier já, em um clube estruturado, bem treinado, eu acho que ele pode jogar bem, sei lá, chega no meio da temporada lá, faz uns quase 10 gols, se fizer isso, já cresce os olhos para o ano que vem. Se ele na próxima temporada faz 15 gols jogando pelo Bournemouth, acho que já pode aparecer uma coisa ainda maior para ele. Então acho que ele está num bom lugar. Acho que é uma boa liga, é um bom time e com capacidade. O Bournemouth não é um clube que vai segurar jogadores a vida inteira, sabe que vai vender depois e é um clube depois para ele dar um passo adiante. Acho que é um bom movimento. Só uma pena que o futebol brasileiro de novo perca, né? Assim, foi muito difícil de achar na temporada passada a revelação do Campeonato Brasileiro. Tiveram muitas revelações. E o Ryan foi o grande jovem do futebol brasileiro e rapidamente já se perde esse grande jovem. Então é uma pena para o futebol brasileiro, mas eu acho que o movimento de carreira dele não é ruim, não. Igor P. Melos, Ter Stegen não é grande demais para o Girona? Vi que há um acordo para ele ir para lá. Acho também que o Girona é muito pouco para o Ter Stegen. Numa dessas, a Inter de Milão tem o Sommer já com 36, 37 anos. Acho que o Chelsea precisa de goleiro, que o Manchester United precisa de goleiro e que ele poderia ir para um clube muito grande na Europa. Ele está indo emprestado para o Girona essa temporada, talvez porque nesse mercado de inverno ninguém vai contratar. Então ele fica mais ou menos perto de casa, é uma escolha meio cômoda para ele de logística de vida. Mas não é clube para o Ter Stegen fazer a parte final de carreira. Me surpreenderia demais que ele desse tantos passos atrás, de sair de jogar Champions, de prateleira de cima, com clubes de prateleira de cima precisando de goleiro, para ir para um clube que é máximo meio de tabela na Espanha. Seria uma grande surpresa para mim. Vitor Souza Cantor, se sente realizado profissionalmente? Bastante realizado profissionalmente. Acho que assim, eu faço o que eu quero, eu tenho uma boa aceitação do público, eu entendo. Eu acho que eu consigo transmitir especialmente para o público a minha forma de ver futebol, assim, os feedbacks que eu recebo de você fala de futebol de uma forma fácil, olha como não precisa de palavra difícil, é exatamente o que eu quero fazer, falar de uma forma fácil, falar com que as pessoas entendam. Eu não tenho muito... eu não devo nada a ninguém, por assim dizer, eu acho que nenhum outro comentarista deve nada a alguém, mas assim, eu não tenho muitos vícios, porque eu não tô meio que nem aí para se hoje as torcidas estão me adorando e amanhã não, desde que seja por justiça. Então eu falo algumas coisas sem um pouco de medo, eu vejo que as pessoas gostam disso.
Então, eu tenho uma realização profissional boa que, além de tudo, me deu condições de ter a minha vida tranquila também. Então, sinto profissionalmente realizado, sim. Minha profissão foi para onde eu queria que ela fosse. Pude fazer escolhas, né? Até hoje, onde eu trabalhei, tanto geograficamente como o local que eu trabalho, foi por escolha minha. Eu nunca tive que sair de um lugar, eu não tive que sair de Barcelona, por exemplo, eu escolhi tudo que eu estou vivendo. Então, acho que isso é realização profissional. Igor Vinícius. Já respondi, mas... Ah, não, ele pergunta se o Ryan foi vendido bem ou esperaria mais. Eu vi que é 35 milhões de euros, né? Se eu não estou enganado, é isso. Acho que está bem vendido. Deixa eu conferir se é isso mesmo aqui, porque eu não sei se eu quero falar muita bobagem com vocês. Ryan. Oi, boa noite. Será que tem gol do Ryan hoje? Ryan venda. 35 milhões de euros, isso mesmo. Eu acho que é muito bom valor, sim. É o valor que ofereceram no artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, no Caio Jorge, quando um pouco mais do que o Caio Jorge tinha oferecido nele, o Zenit. Um jogador de pouco tempo jogado ainda, 35 milhões de euros, acho que é o valor mesmo. Acho que está muito bem vendido, o Vasco acho que fez um bom negócio. Ale Sandro, 0. Oi, Beckler, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Qual é o seu passatempo favorito? Cara, o meu passatempo favorito é fazer atividade física, fazer esporte. Então, sempre que eu tenho 2 horas no dia, eu gosto de fazer esporte, seja ele qual for, basicamente, mas eu gosto de me exercitar. E eu tenho, assim, de coisa esquisita, você nem pergunta esquisita, favorito é esse. De coisa esquisita, uma coisa que eu gosto muito é olhar apartamento. Site de imobiliária, ver apartamento. Eu alugo um apartamento e eu não desfaço a busca, por exemplo. Eu continuo vendo apartamento na região ali para ver se eu fiz um bom negócio, para ver outras opções. Se esse aqui tivesse aparecido antes, esse aqui daqui a um tempo, se ele ainda estiver vago e tal. Todos os dias quase eu deixo ali uma aba aberta. Por exemplo, em Barcelona eu ainda tenho a busca de apartamento que eu tinha feito para alugar apartamento lá de 2023. Ela ainda está ativa. Então todos os dias eu recebo apartamento em Barcelona, um lugar que eu já tinha saído do apartamento lá. Já tinha mudado para outro apartamento e ainda continuava recebendo alertas de apartamento perto da área do Arco do Triunfo de Barcelona. Eu gosto, acho interessante de ver os preços, como é que está mobiliado, se está bom, se não está. Olha como esse daqui está melhor do que o outro, que era mais ou menos na mesma faixa de preço, e um está muito melhor do que o outro. É uma coisa que é um passatempo que eu tenho. Devo perder 15, 20 minutos por dia vendo essas coisas. Matheus. Diga para um recém-imigrado para a Europa. Pô, recém-imigrado para a Europa, uma dica? Não se assuste se você fizer muita amizade com mais brasileiros do que europeus, porque isso é bastante normal. Eu, quando cheguei em Barcelona, a minha intenção era, não quero ser esse típico brasileiro que vai para fora e que fica indo em samba e que fica querendo fazer churrasco com brasileiro. No final das contas, o que eu mais fazia na Europa, o que eu mais gostava era ir em samba e fazer churrasco com brasileiro. Então, porque é assim, a gente acaba se juntando com quem a gente tem mais afinidade, com quem está no mesmo barco que a gente. Então, se você puder ter experiências sociais, culturais, de conhecer outras culturas, outras pessoas, fazer outras amizades, outras relações, excelente, acho que é muito bom. Acho que até que é o ideal. Mas não se furte de conhecer bons brasileiros fora do Brasil. E de resto talvez assim, não sei qual que é a sua situação, mas tenha coisas para mudanças rápidas. Porque às vezes você muda de cidade, de apartamento, de país, então assim, que seja encher malas e sair. Não acumule muitas coisas. Acho que pode ser uma boa dica também, porque senão depois você acaba ficando num lugar que não é o seu lugar, mas é o lugar que te tocou ir, como se fosse o Brasil, né? Que você tem a sua casa e às vezes não é a sua casa fora do Brasil e você acaba ficando preso ali porque você acumulou muita coisa. Então não acumule muitas coisas não. Dá pra viver com um pouco e aí você precisa de coisas de qualidade, né? Vou ter 2 casacos, 2 bons casacos. Não precisa ter 10 casacos ruins, 2 bons casacos resolve. Você vai acumular pouco e vai te servir bem. Leonardo Júlio Antônio. Você ainda acha que o elenco do Barcelona é curto? Não, acho que o elenco deu uma melhorada essa temporada, né? Chegada de Rashford, com a melhora do Ferran, com a chegada do Rooney. Acho que o Barcelona melhorou o elenco. Tem faltado o zagueiro, com a lesão do Christensen, saída do Inigo. E com o momento do Ronald Araújo falta zagueiro. Acho que a chegada do Cancelo é para que Koundé possa jogar mais de zagueiro. O Gerard Martin foi jogar ali também. O Eric também melhorou muito o nível. Eu acho que o elenco curto da temporada passada passava por
poucos jogadores, mas também passava por alguns jogadores no ostracismo, assim. Eric Garcia, Ferran Torres vinham muito mal. A partir do momento que esses jogadores melhoram, o elenco passa a ter mais peças também para utilizar, fora a chegada de outros jogadores. E eu acho que a última aqui, para terminar, mais de meia horinha, que é a do 88 Luiz Carlos. Já foi no Museu do Futebol em São Paulo? Fui curtir muito. Já na minha primeira vida aqui em São Paulo, eu fui algumas vezes e também fui como turista em 2009. Eu acho que cheguei aí antes como turista no Museu do Futebol também. Já fui várias vezes, tem muito tempo só que eu não vou. Desde que eu voltei para São Paulo, não fui ainda. Não sei se mudou muita coisa e tal, se tem novas atrações ali. Mas é bem legal mesmo. Eu gosto muito das coisas pequenas. Então, assim, é uma flâmula pequena, uma notícia de jornal pequena, é uma braçadeira de capitão de jogo importante e tal. O Museu do Barcelona é muito isso, né? O Museu do Barcelona tem lá todas as taças e as bolas de ouro do Messi estão lá. Se vocês quiserem ver as bolas do Messi, é uma muito boa oportunidade, só não pode tocar nem colocar a boca, uma pena. Mas tem chuteira de ouro do Messi, tem todas essas coisas. Mas o que eu gosto é a foto do Camp Nou no dia que o Barcelona enfrentou o Real Madrid a primeira vez depois da morte do Franco e pôde se levar outra vez as bandeiras catalãs pro Camp Nou. É uma foto maravilhosa e tem lá essa foto. A braçadeira de capitão que foi utilizada no jogo que o Barcelona do Cruyff fez 5-0 no Real Madrid está lá. E a camisa laranja do Stoichkov da final de Wembley de 92 contra a Sampdoria. Essas coisas, tem lá o discurso do presidente do Barcelona quando a primeira vez é dito que o Barcelona é mais que um clube. E tem lá a página do discurso do presidente. Então, essas coisas do Museu do Barcelona eu gosto muito. Em museu eu gosto muito dessas coisas, assim, dessas coisas pequenas, dessas coisas que realmente contam a história. Eu gosto mais disso do que a bola interativa que vai te mostrar não sei o quê, do que chuta a bola aqui que ela vai a 200 por hora, sabe? Do que ver coisas grandiosas. Museu eu gosto de ver museu é de coisa velha. Eu sei que não é exatamente isso, mas eu gosto de museu ver coisas históricas. E o Museu do Futebol tem algumas coisas disso, o Museu do Barcelona também, é o que eu gosto mais. Meu povo, acabou, hein? Quem viu, viu. Quem não deu like ainda, por favor, faça isso para ajudar. Se você puder hypar o vídeo, se inscrever no canal também para não perder os próximos conteúdos, ajuda muito. Um bom final de semana para vocês, hein? Tchau, tchau. Um beijo.